Olá, que Deus abençoe você. Seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa aula na Formação Teológica. E hoje vamos continuar aqui nosso estudo de panorama do Novo Testamento. Ontem falamos aí da carta de Paulo aos Efésios e hoje vamos continuar falando aqui da carta de Paulo aos Filipenses, né? E quem eram os Filipenses? Filipenses eram os moradores da cidade de Filipos, tá? Ali na Macedônia. E por que esse nome? Essa cidade recebeu esse nome justamente por causa do seu fundador, o rei Filipe II da Macedônia. Quem era esse? Você vai ter como referência Alexandre o Grande. Ele era pai de Alexandre o Grande. Lembra daquelas aulas que nós tivemos de período interbíblico? E falamos um pouquinho ali do período interbíblico, tinha ali esse personagem, Alexandre o Grande. Então, Filipe II era justamente o pai de Alexandre o Grande. E a cidade recebe o nome de Filipos justamente por causa dele, o seu fundador, né? E ela vai se tornar ali, essa cidade, uma grande colônia romana, né? A ponto de ser praticamente conhecida como uma mini Roma. Não só por causa dos costumes romanos, mas também por causa da língua, a língua latina que era falada ali, mas era uma cidade que tinha isenção de impostos, e isso, né, por ter todos esses benefícios e ser conhecida como, ser comparada à grande Roma, isso foi criando um certo sentimento de orgulho cívico ali nas pessoas. As pessoas tinham orgulho de ser cidadãos romanos ali em Filipe. Isso ajuda um pouco a gente explicar o porquê que Paulo vai falar tanto sobre cidadania ali para aquela igreja, né, para a igreja de Filipe. Você vai perceber que ali no versículo 20 do capítulo 3, ele vai falar que a nossa pátria está onde? Nos céus. É como se fosse uma pequena alfinetada ali, né? Dizendo assim que o verdadeiro valor de ser cidadão não é ser cidadão aqui, mas ser cidadão dos céus, né? Está falando a esse povo que era orgulhoso de ser considerado cidadão romano, né? Vocês podem pertencer a algo muito maior, não somente ser pertencentes e serem cidadãos de uma cidade terrena. Diferente ali da carta de Paulo aos Gálatas ou até mesmo aos Coríntios, você não vai ver repreensão de Paulo para essa igreja, tá? Paulo aqui, ele vai encorajar, ele vai até mesmo agradecer muito as ofertas que ele havia recebido dessa igreja, enquanto estava pastoreando outras igrejas, principalmente a igreja de Corinto, né? E vai usar aqui, né, a sua pregação para fortalecer também essa igreja, né? Uma igreja que vivia, sim, seus milagres, mas também vivia muita perseguição e precisava e carecia das orações de Paulo. Paulo vai com um tom de alegria, né? Ele vai, além de se mostrar muito alegre por estar escrevendo ali, ele também sempre vai dizer, você vai ver esse tom na carta de Paulo de alegria, regozijai-vos, né? Mostrando que mesmo ali estando, mesmo em prisão, e era necessário se alegrar, certo? Como que essa igreja vai começar? Você pode ler ali em Atos, no capítulo 16, vai relatar ali, durante a segunda viagem missionária de Paulo, como que Paulo vai chegar ali em Filipos. Filipos foi a primeira cidade da Europa que Paulo vai pregar o evangelho. É a primeira cidade da Europa que Paulo vai estabelecer discípulos, vai estabelecer muitos discípulos. Dali dessa cidade vão nascer pessoas importantes ali que vão acompanhar Paulo no seu ministério, né? E o próprio Espírito Santo, lembra? Quando Paulo estava se posicionando para ir para a Ásia, o próprio Espírito Santo vai impedi-lo. Ele diz que foi impedido, né? E depois ele vai ser guiado através de uma revelação, através de um sonho, por um varão macedônio que vai chamar Paulo, passa para cá, ou seja, vem até aqui. E ele falando que vai ser obediente, ali em Atos capítulo 16, ele, em obediência, ele vai passar para Macedônia, tá? E chegando ali em Filipos, algumas conversões você vai ver ali em Atos, no capítulo 16, que são conversões interessantes para você analisar a trajetória de Paulo no seu ministério a partir dali, da sua chegada em Filipos. Uma delas é a conversão de Lídia. Quem é Lídia? Lídia é aquela vendedora de púrpura, né? Uma mulher rica, uma mulher muito influente ali em Filipos, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer da sua casa uma base, né? Vai se tornar uma igreja, né?
ali na cidade de Filipos. E ela vai acolher Paulo e os seus discípulos na sua própria casa. Ela foi a primeira convertida ali na Europa. Paulo, estando na Macedônia, sendo dirigido pelo Espírito Santo, é ali que ele vai se estabelecer. Ali, estabelecendo ali na casa de Lídia, e Lídia vai ouvir o Senhor e vai abrir o seu coração para a palavra de Deus. Paulo vai pregar ali na sinagoga da cidade e Lídia depois vai ouvir a palavra de Deus, ela vai crer no Senhor e era uma grande empresária, uma empresária de destaque. Ela vai acolher ali os missionários, né, aqueles que estavam na viagem missionária junto com Paulo, e esse gesto de hospitalidade faz com que ela se torne uma grande parceira do ministério de Paulo. Uma outra conversão é uma jovem que foi possessa por demônios, era escrava de um espírito de adivinhação, você vai ver isso ali em Atos no capítulo 16, versículo 16 ao 18, e ela vai ser liberta por Paulo ali em Filipos. Uma outra conversão também, que chama muita atenção, é a conversão do carcereiro. Lembra quando ali no capítulo 16, a partir do versículo 25, do 25 ao 34, tem um relato de que Paulo e Silas são presos. Eles são presos ali em Filipos e eles são levados para a prisão. E à meia-noite a Bíblia fala assim que eles cantavam e davam louvores a Deus. E quando isso acontece, a Bíblia fala assim que as cadeias, as prisões de todos se abrem e os presos começam a fugir. Ao ver isso, um carcereiro que estava ali vigiando aqueles presos, ele vai se desesperar. E ao se desesperar, ele iria se matar. E Paulo diz, não faças isso. E ainda estamos todos aqui. Porque ele havia pensado que todos haviam fugido. Né? E essas conversões vai marcar como que essa igreja ela é marcada por milagres. Por milagres. Uma igreja marcada por milagres. A ponto de Paulo, mesmo ali na prisão, sendo açoitado, sendo exposto ao público ali da cidade, mesmo assim adorando a Deus, Deus vai fazer sobre os seus milagres, curas, milagres, maravilhas. Versículo 22 ao 24, capítulo 16 de Atos, olha só. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. É debaixo de milagres, mas também é debaixo de muita oposição e pressão. Mas essas experiências vai forjar, sabe, esse vínculo de Paulo com os filipenses. Paulo passa todas essas circunstâncias ali na cidade de Filipos, e isso vai marcar o relacionamento entre Paulo e eles. Por quê? Porque você vai perceber que depois, no decorrer do ministério de Paulo, essa igreja vai sustentar Paulo financeiramente. Essa igreja vai ajudar, em muitas ocasiões, a sustentar o ministério de Paulo. Eles enviam discípulos ali, como Epafrodito, né? Você vai ver no capítulo 4 que ele fala assim, eu recebi de Epafrodito as ofertas que vocês me enviaram. E Paulo sabia que mesmo sendo uma igreja que estava ali passando por escassez, aquela igreja foi fiel e ajudou a sustentar o seu ministério. Paulo vai escrever essa carta também em agradecimento àquilo que os filipenses fizeram ao seu ministério. Paulo vai agradecer, Paulo vai encorajar, e Paulo não vai. A única coisa que Paulo não vai fazer nessa carta é corrigir. Muito pelo contrário, ele vai dar graças a Deus por eles. Olha só no versículo 3 ao 5 do capítulo 1. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E é isso, ao contrário de Gálatas, né, e Coríntios, Paulo vai escrever para consolar, para trazer ainda mais alegria, para reforçar a sua, nós podemos dizer assim, a sua amizade ali com os filipenses. Né? Não havia ali na cidade de Filipos sinagoga. O que Paulo vai fazer? Paulo vai pregar e ensinar também, né, ali praticamente na beira do rio. Haviam poucos judeus naquela cidade. A maioria era de população gentílica e assim fortemente, vamos dizer assim, romanizada, né? Romanizada. Eram cidadãos romanos que se orgulhavam da sua cidadania, né? O culto ao imperador, aos deuses gregos, era uma parte até mesmo da cultura ali daquela cidade. Ali no capítulo 16, versículo 16,
a libertação de uma jovem da espiritualidade pagã e do misticismo vai trazer uma revolução enorme ali para aquele lugar. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não somente vai pregar o evangelho ali naquela cidade, mas um evangelho com a pregação com poder. Né? Então, assim, o que Paulo vai pregar ali naquela cidade e os milagres que vão acontecer vai fazer com que aqueles irmãos, aquela igreja de Filipos, considerassem muito o ministério de Paulo. Você vai perceber que em algumas igrejas, principalmente a igreja de Corinto, Paulo vai ter que se levantar e escrever até mesmo uma carta para defender seu ministério. Vai se defender, vai defender o seu apostolado. Aqui não. Além de ser considerado, sim, um grande apóstolo, o fundador da igreja, Paulo ainda tem uma grande afinidade aqui com os filipenses. Vai falar, é uma carta que vai falar de alegria, mesmo em meio a tribulações. O próprio Paulo mesmo sendo preso, né, ele vai cantar, ele vai em um tom caloroso e pessoal escrever aos filipenses, falando de alegria, falando do poder de Deus e como Deus está pronto a mostrar a sua grandeza no meio deles. Esta é a carta de Paulo aos filipenses. Mesmo que em meio à grande perseguição, mesmo em meio ao misticismo, mesmo em meio à idolatria, e até mesmo a grande sofrimento, é uma carta que Paulo vai falar de alegria, vai falar da nossa pátria celestial, vai falar, não uma repreensão, mas vai dizer para eles que eles precisam ter ali a mente de Cristo, que a paz de Cristo excede todo o entendimento. E esta é a carta de Paulo aos filipenses. E amanhã estaremos aqui para falar também da carta de Paulo aos colossenses. Amém? E que Deus te abençoe.